Bom dia, sétimo ano. Vamos dar continuidade ao conteúdo de plantas, né? A gente viu os vegetais criptógmos ontem e hoje nós vamos ver os fanerógmos. Os fanerógmos são os que têm semente, né? São mais evoluídos. Além de ter semente, eles têm vasos condutores, que na verdade foram os responsáveis por eles terem todo esse desenvolvimento do corpo da planta, né? Ao longo da evolução, eles vão ganhando órgãos, né? A briófita tinha quantos órgãos verdadeiros, gente? Quem lembra? Meu Deus, ninguém lembra de nada. Professora, eu não achei muito boa não a sua prova. Não achou não boa a minha prova? Não achei não. Peraí, gente. Vige como tem pouca gente, misericórdia. A última aula nessa sala é um caso sério. Especialmente os meninos, não é? Os meninos, o Luiz Arthur nunca mais vi. O Vitor nunca mais vi. E tô cansada de perturbar a Larissa para ficar indo atrás, gente. A pessoa ir atrás do aluno para assistir a aula. Aí depois, quando os homens vêm com as notas baixas na prova, porque eles vêm, aí vão dizer que é AD, né? Não necessariamente. A prova é que as pessoas que assistem a aula tiram notas maiores. É óbvio. Professora, Eu vou transformar vocês num artigo científico depois. Oi, Raíssa. Ô, qual é professora, o nome da célula reprodutora dos fungos? Esporos. Acertei essa. tô ouvindo? Tô ouvindo. Talvez ele esteja assistindo a gravação, né? Não sei, né? Eu nunca parei para olhar as visualizações, mas o momento da aula, Então não, a professora. gravação funciona. O momento da Então aula não. é bom porque você tira dúvida, pede para repetir ou para desenvolver melhor alguma parte. Na gravação, você pode repetir várias vezes o vídeo, mas vai que no vídeo não tem a parte que você ficou com dúvida. Professora, Oi. É verdade. tem não. As visualizações só são 2, 3, Tá vendo 5 aí? no máximo. Eu nunca parei para olhar, mas eu sei que é assim como a Raíssa falou. E, gente, tem gente que não assiste realmente por problemas de internet. Tanto é que quando a pessoa entra e ela fala, a gente sente as instabilidades. Mas muitas pessoas, elas não entram porque elas não querem mesmo. Só que aí depois você não pode reclamar que sua nota está baixa e tal por culpa só da EAD ou por culpa do professor e tal, porque você tem dificuldade. Não, é porque você realmente não assistiu a aula. E essas aulas estão valendo, vocês estão tendo provas, a gente acabou de terminar ontem. Quer dizer, essa semana, né, com todas as matérias, a gente vai terminar a segunda etapa. Lembre que nós só temos 3, então falta uma. Né? Inclusive, eu vou repor, sim, aula de ciências com vocês, que vocês estão muito atrasados com relação às outras turmas. 7º e 6º estão atrasados. Peraí, viu, gente? Mais uma vez aqui, chegou gente. Um minuto. Bebê, visto vocês. Vamos lá. Ai, meu Deus. E a minha cabeça não sei aonde. Pronto. Vamos voltar. Não sei nem onde eu estava, nem do que eu estava falando. Sim, estava falando dos resultados, né? Aí, gente, a gente vai... Voltei a gravar. A gente vai precisar repor umas aulas, tá? No lugar de ética. Porque ética eu consigo controlar, tranquilo. Né? Ciências, não. Ciências é grandinho. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos para a aula. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem fazer uma colocação, vocês fazem. Eu quero ver se eu consigo terminar esse assunto hoje para já passar uma atividade. Porque a gente vai para anatomia de planta na próxima aula já. Ai, o remédio tá querendo voltar aqui. Vamos lá, mas aqui é Rapidex. Gimnospermas. Essas plantas, elas não são características aqui do Nordeste, mas a gente consegue visualizar algumas, né? Algumas palmeiras,
Pinheiros de Natal. Vocês já viram pinheiros naturais? Algumas casas de pessoas ricas têm, né? Plantadas. Acho que na UFAL tem também. Não sei se ainda existe lá. Tá com o tempo que eu fui lá. 1 ou 2 anos. Mas tem um pinheiro. Mesmo não sendo típico do clima daqui, né? Porque essas árvores, essas plantas, de uma forma geral, elas preferem climas um pouquinho mais frios, né? Mais temperados. Mas elas crescem aqui. Se tiver a nutrição, né? E um cuidadozinho, elas crescem tranquilamente. Então, a gente tem os pinheiros americanos, que são aqueles de árvore de Natal, e temos os pinheiros brasileiros, que são a mata de araucária. Vocês já devem ter estudado matas de araucária em geografia, não estudaram? Eu acho que estudaram, porque eu me lembro que a minha professora de geografia enchia o saco com esse negócio de mata de araucária, mata de araucária. Então, eu nunca esqueci dessa palavra. São os nossos pinheiros, né? São muito diferentes dos pinheiros americanos. Tem um tronco muito grande e folhas só lá no final mesmo da planta, né? Elas são muito grandes, mas são bem bonitas. Então, são todas gimnospermas. Quais são as características dessas plantas, né? A principal aquisição desse grupo foi a semente. Então, gimnosperma, né? Gimno significa nu e esperma significa semente. Então, é semente nua. É uma semente sem a proteção de um fruto. Ela já está exposta ali, prontinha para cair no solo e dar origem a uma outra planta ou precisar ser digerida por um animal, né? Então, esses foram o primeiro grupo de plantas a desenvolver semente, né? Pelo fato de não apresentarem frutos, as sementes delas são chamadas de nuas. Então, você consegue colher um cacho de semente. O pinhão, por exemplo, ele não é um fruto, ele é um cacho de sementes que você pode cozinhar ou comer ela do jeito que você quiser lá. O pessoal do sul, eu acho que tem uma forma de preparar isso. Eu não vejo graça nenhuma em comer isso aí, mas eles têm um jeito de preparar e comem. Não há carne, né? Não há, tipo, a goiaba, né? Acho que a maioria das pessoas aqui curte goiaba, morango. A semente do morango está na parte de fora, mas vocês entendem o conceito da polpa, né? O abacate. A gente não tem a polpa protegendo a semente. Aqui ela tá só semente. Se ela não tem fruto, né? Obviamente ela também não tem flor. Ela não precisa de flor, né? A flor é o órgão reprodutor e é da flor que se origina o fruto. O fruto, na verdade, gente, ele é o ovário da planta. O ovário, a gente tem ovário também, né? E dentro do nosso ovário tem os nossos óvulos, que vão dar origem a outros seres humanos, se a gente quiser. E as flores, elas têm ovário e elas têm um óvulo, que será fecundado pelo pólen de uma flor, né? Com célula masculina, né? Então, um inseto ou um passarinho vai trazer esse pólen até essa flor. Esse pólen vai descer até o ovário, até o óvulo, fecundar. Então, o ovário vai crescer e virar a polpa da fruta. E o óvulo fecundado, né, dá origem ao embrião com a semente. Olha a hora que os meninos estão chegando na aula. O Arthur, a hora que está entrando. Homens, né? Homens. Elas não dependem da água para reprodução, elas já são muito independentes, então elas captam a água através de suas raízes e elas mesmo dão suas sementes sem precisar que a chuva empurre, como é o caso das pteridófitas. Alguém ia fazer uma pergunta? Eu estou ouvindo vozes, que é bem normal, né? Uma hora dessas. A reprodução delas é feita por estróbilo. Essa palavra está em vermelho, ela vai estar lá no livro de vocês também. O estróbilo, ele faz a função de flor falsa, de fruto falso, tá? É uma estrutura bonita para atrair os animais, para que os animais cheguem lá e espalhem as sementes dela pelo mundo. Então, ela não conseguiu fabricar uma flor, ela não teve condições de fazer isso, nem flor, nem fruto, mas ela criou o estróbilo, que lá cumpre sua função, né? Tem passarinhos que se alimentam dessas sementes, tem seres humanos que se alimentam dessas sementes, então elas conseguiram empurrar aí para vários lugares. A fecundação ocorre normalmente pelo vento, né? Ou por animais. Elas são abundantes em regiões temperadas, né? Ou seja, que tem influência de clima frio e clima quente, né? E no Brasil são encontradas na região sul e as espécies mais comuns são as araucárias ou os pinheiros do Paraná. Mesma coisa. Araucária é mais fácil. Como exemplo americano muito famoso, a gente tem as sequoias,
certo? Vocês já viram no pica-pau uma árvore muito grande que ele fica sempre lutando e tal, eles constroem até túneis dentro da árvore? Aquilo ali não é história de pica-pau, aquilo ali realmente acontece. Elas são chamadas também por culturas indígenas lá dos Estados Unidos de árvores deuses, né? Tem sequoia nos Estados Unidos com mais de 4.000 anos de idade. Então, né? Veja só, é uma árvore mais velha do que Cristo aqui na Terra. Tem algumas que chegam a 120 metros de altura. E a espessura delas chega a ser parecido com a espessura de um quarto. Então, elas são muito largas e muito grandes, né? Elas são árvores realmente assustadoras. E a gente não tem nada parecido aqui na Amazônia. A gente tem árvores muito grandes na Amazônia, mas não nessa proporção toda, né? Imagine a quantidade de nutriente da terra que essas árvores não absorvem, né? Pura lignina, tudo elemento químico aqui, ó, um carro passando por um tronco dela. Elas são encontradas principalmente nos Estados Unidos, especificamente no estado da Califórnia, naquela parte mais de floresta. É muito comum a gente visualizá-las em filmes. Vamos ver. Angiospermas. As angiospermas são os principais vegetais. A gente chama ela de o vegetal mais completo que existe. A angiosperma tem raiz, tem caule, tem folha, tem flor e tem fruto. Ela tem tudo, certo? Então, ela é, hoje, o vegetal que domina o planeta, né? Por ser o mais evoluído. Ângio significa anjo, né? Vem do sentido de proteção. E esperma é semente. Então, é semente do anjo ou semente protegida, né? Por quê? Quem vocês acham que protege a semente da angiosperma? Vão aí 2 décimos. Só assim para vocês falarem, né? Só na chantagem. De novo aí, Keila. Quem protege tá na cara de vocês, literalmente. Tá aqui no slide, né? Ninguém ganhou 2 décimos. A principal aquisição do grupo é o fruto, que protege a semente. Respondi. 50 pontos, o segundo ponto. Tem um meio décimo e 2 décimos agora. Meio décimo e 2 décimos. O fruto, gente... Gostei não, que aquela disse que não valia mais, valia não. perdeu. Tem que falar alto pra gente ouvir. Vocês dois que só vivem roubando os pontos que eu ofereço. E elas ficam caladas, elas só falam se eu oferecer o ponto. Minha gente, não sejam egoístas. Claro. Aqui é só no meio da chantagem, professora. Muito chantagistas. Então, vamos lá. Angiospermas é o maior e mais diversificado grupo que existe, por motivos óbvios, né? Elas são mais evoluídas, então elas realmente dominam todo o espaço. Elas manipulam todos os animais, gente. As coitadas das abelhas trabalham para elas, borboletas, né? Os demais insetos, nós trabalhamos para elas, né? Porque a gente cria pomares inteiros de frutas, né? Eu acabei de comprar laranja, goiaba, kiwi, né? Eu pago para que elas sejam plantadas, né? Eu pago para que elas se reproduzam, porque elas fornecem para a gente o fruto, tá? O fruto que para elas são uma estrutura de proteção, além de proteger a semente dela, proteger a filha, a árvore filha, a planta filha, ela também vai garantir que a planta alcance diversos lugares do mundo. É por isso que a gente tem árvores que a gente encontra aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, tá? Porque a gente conseguiu levar esses frutos para diversos países e cultivar lá. Então, ela é uma planta muito inteligente, tá? É um grupo de plantas muito inteligente, muito especial. É o maior e mais diversificado. A principal aquisição, a principal característica das angiospermas é o fruto, tá? O protetor da semente e o manipulador de animais. A gente trabalha pelos frutos, certo? A gente até fala, estou colhendo o fruto do meu trabalho. É literalmente uma coisa muito importante para a nossa sobrevivência. A estrutura de reprodução dela são as flores, né? A reprodução é sexuada. Elas dependem de vento, de insetos e tal, para ajudar na reprodução, mas não dependem da água, tá? O ovário origina o fruto e o óvulo origina a semente. Vocês estão conseguindo ver uma figura aqui de uma flor? Normalmente eu desenho essa figura no quadro. Lhe peço para vocês desenharem também, porque é importante. A flor, as plantas de uma forma geral, elas são hermafroditas. Quem sabe o que significa ser hermafrodita?
Que tem dois Isso. órgãos genitais, sei lá. Isso, tem os dois sexos, tem os dois tipos de órgãos genitais. Nesse caso, as plantas elas têm os dois sexos. Tem a parte feminina, que é aqui, ó, o estigma, que é esse tubo aqui, o ovário e o óvulo são a parte feminina, tá? É o que vai ter o bebê planta. E ela também tem a parte masculina, que são a antera e o filete, que são aqueles fiozinhos lindos que tem nas flores. A gente vê muito naquela papoula, gente. Aquela flor de hibisco que a gente arranca, que é bem bonita, vermelha, que dá o ano todinho. Eu dou aula com ela porque ela é a planta que dá para melhor ver essas estruturas aqui. Dá para ver absolutamente todas essas estruturas. Então, aqui na antera, na parte masculina, tem os grãos de pólen. Então, os insetos, eles vêm beber o néctar das flores e eles se sujam de grão de pólen. Aí, quando eles migram para outra flor, para beber o néctar de outra flor, eles acabam derrubando o grão de pólen que estava colado no corpinho deles. Esse grão de pólen entra pelo estigma, tem a célula reprodutora masculina, e vai chegar aqui, ó, tá vendo meu laser? Vai chegar aqui o grão de pólen e vai fecundar o óvulo. Uma vez que ele fecunda o óvulo, vai fundir, né, o DNA feminino, o material feminino com o material masculino e dar origem a uma nova planta. Não é bom que a planta seja fecundada pelo próprio material masculino dela. Isso normalmente não vai acontecer. Ela normalmente será fecundada por uma outra planta. E vocês sabem o que as plantas fazem para elas não se autofecundar? Eu sempre perguntava isso a um professor de botânica, ele ficava de saco cheio comigo. Até hoje eu pergunto as coisas a ele. Vocês têm ideia de qual estratégia a planta usa para ela não promover a autofecundação? Ela não se clonar? Não tem ideia? Fala aí. Ela amadurece as partes masculinas e femininas em tempos diferentes. Né? Lembra daquela história que o pessoal diz que mulher ela amadurece mais rápido do que o homem? Tipo, uma menina de 12 anos, ela já sabe tudo que ela quer da vida dela, praticamente, né? Se ela quer namorar ou não, qual casa quer, já tem uma ideia de carreira, já tem um gosto musical, tudo definido. Ela já fala em relacionamento, é normal. O menino de 12 anos está brincando de carrinho, jogando videogame, comendo terra. Né? Então, homens e mulheres amadurecem. Desculpa, meninos, mas isso é verdade. Homens e mulheres amadurecem em idades diferentes. E a planta, a parte feminina dela, amadurece antes, muitas vezes, do que a parte masculina. Para quando os insetos vierem beber o néctar, não derrubar o pólen da própria planta nela. Porque não é bom, gente, a clonagem, certo? Lembra quando eu falei para vocês qual é um dos problemas da clonagem? Quem consegue me falar? Que, tipo, se essa planta, vamos dizer, a planta mãe, morrer, aí a filha também vai morrer porque tem o mesmo DNA. Isso. Se vier uma doença de planta e matar a planta mãe, a planta filha provavelmente também vai morrer, porque ela tem 100% daquele DNA fraco. Mas se essa planta misturou o DNA dela com uma planta vizinha, então há uma probabilidade de mais ou menos 50% de que ela sobreviva àquela doença. Então, a natureza não gosta de cruzamentos assim, cruzamentos muito parecidos, né? Vocês, quando ficarem mais velhos, vocês vão perceber que vocês vão se apaixonar por pessoas totalmente diferentes de vocês. E isso não é à toa, né? Que a natureza quer que vocês se misturem, certo? Até o cheiro, vocês, eita como fulano é cheiroso, ou eita como fulano fede. Aquele fulano que você acha que fede, na verdade, tem uma teoria científica que diz que ele tem o mesmo cheiro que você, porque provavelmente vocês têm muitos genes em comum. Né, muito DNA em comum, então não é bom que vocês reproduzam, porque não vão gerar uma prole de qualidade. Então, a genética cuida de que você não goste daquela pessoa. Já tem outros que você acha incrível. Então, não fique com a pessoa que fede. Esse é o ensinamento do dia. Se você não gosta do cheiro, não lhe agrada o cheiro natural da pessoa, não é nem feder, né? Porque às vezes a pessoa não tem cheiro ruim. É só que você não gosta. Te incomoda até. Isso é um sinal do teu corpo de que realmente não é bom você ter filhos com aquela pessoa. Porque para a natureza não existe isso de amor, né? Tem ter filhos ou não ter filhos. Né? Quando você olha e se apaixona, seus genes estão dizendo, pensa só nos filhos maravilhosos que vocês vão ter com aquela pessoa. Aí, normalmente, quando uma pessoa é muito inteligente,
A lógica seria ela se apaixonar por uma pessoa que seja muito atlética. Aí você teriam filhos inteligentes e atléticos, e por aí vai. Isso é uma brincadeira, é uma piada, mas é mais ou menos assim. É só para ilustrar. Tanto Então é a que moral do dia é fica com uma pessoa cheirosa. fica uma pessoa cheirosa, né? Porque se tá cheirosa, significa que os genes são bons para você. Você tá com seu namorado lá no futuro, quando vocês tiverem 30 anos, tiverem formado e trabalhando, aí vocês podem pensar em namorar. Aí você vai dizer, tá como meu namorado é cheiroso, né? Ele vai estar a 3 metros de distância, você já sente o cheiro. Não é o perfume de marca que ele usa para te visitar, né? Na verdade, é o cheiro dos genes dele que combinam com os seus, tá? Então, aí que vocês acham romântico, na verdade, é tudo estratégia da mãe natureza para que vocês gerem seres humanos melhores. A gente tem que escutar um pouquinho a mãe natureza, tá? Então, essas flores, elas usam essa estratégia de ter idades diferentes nos órgãos dela para que não aconteça a clonagem. Então, o inseto realmente traz pólen de outras plantas, não da dela, certo? A gente vai estudar as partes da planta, gente, também em uma outra aula, mas aqui em angiosperma a gente estuda muito o fruto e a flor. A gente não estuda folha e tal, mas a gente vai conhecer a função de cada um. Aqui a gente tem a antera com os grãos de pólen, né? Aqui é a estrutura da flor. O óvulo já fecundadozinho, né? Lembrem das estruturas femininas. Isso aqui em verde é a estrutura feminina. É o estigma, o estilete e o ovário. Certo? E dentro tem um óvulo. Ó, já vai me cortar. E as anteras, onde fica o grão de pólen, normalmente elas são amarelinhas. Quase 100% das vezes elas vão ser amarelinhas. E elas são bem assim mesmo. Na flor de maracujá dá para ver muito bem também. São a estrutura masculina. Então, a parte masculina é basicamente o grão de pólen. Todo o resto é basicamente parte feminina. As pétalas, elas servem, gente, para atrair os insetos. Na verdade, as pétalas da flor, elas são folhas, né? Só que foram folhas que ganharam pigmento para seduzir insetos, seres humanos e tudo mais, para que a gente vá lá trabalhar para elas. Então, as plantas, elas são todas trabalhadas numa sedução, numa manipulação, né? Num jogo aí, para nos atrair até elas. Então, quanto mais vibrante é a flor, mais ela está apelando ali para que os insetos e a gente trabalhem para elas. Tá? Por isso que tem cores tão lindas e maravilhosas e a gente faz questão de ter elas por perto. Flores melhoram muito o dia. O fruto, né, garante maior dispersão das sementes, porque as pessoas transportam frutos para o mundo inteiro. Então, tem semente brasileira na China, nos Estados Unidos, na Austrália e por aí vai, de diversas frutas. E a polinização ela pode ocorrer pelo vento, pássaro, insetos e até morcegos. Deixa eu ver se me falta muito. Aqui, características das plantas, tá? A gente tem 2 tipos de plantas, as eudicotiledôneas e as monocotiledôneas. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de aula. 3 minutos. Mono é prefixo de 1 e di é prefixo de 2. Então, aqui são 2 tipos de semente, gente. Eu tenho a semente de monocotiledônea, como, por exemplo, a semente de milho, que ela é inteira, eu não consigo dividir. E tenho a semente de dicotiledônea, como a semente do feijão. Vocês já viram um pé de feijãozinho nascer? A tia de vocês mandou na escola, no fundamental, vocês plantarem feijão? Eu mandava os meus alunos plantar feijão. Sim. Quando nasce a planta, a semente se abre e a planta sai do meio da semente. Vocês já viram? Fica 2 sementinhas abertas. Aquilo ali são as metades de uma semente de dicotiledônea. Já o milho não, o milho é uma semente inteira. Essa característica da semente, ela vai ditar toda a forma do corpo da planta. Raiz, né? As sementes de monocotiledônea, como o milho, a raiz dela é fasciculada, é tipo uma peruca cheia de cabelo espalhada pela terra. É uma raiz terrível de arrancar, né? Já a raiz da semente dicotiledônea, ela é uma raiz mais inteira, né? Tem uma raiz grossa no meio e outras raízes que surgem dela. Os caules são mais frágeis, né? Nas monocotiledôneas, como o caule do milho. Ele é verdinho e mole. Já o caule das eudicotiledôneas, normalmente, ele quando crescer vai gerar um tronco. Vai criar madeira, lignina, né? A folha das monocotiledôneas, ela normalmente é inteira. Pensem aí na folha do milho, na folha do capim-santo, certo? E as nervuras delas são retas, em forma de linhas, uma do lado da outra. Já a folha da eudicotiledônea, pensar aí na folha de uma rosa. Ela tem formato de pena,
E ela tem uma nervura no centro e outras nervuras que brotam. E ela tem essa forma de pena, que é a folhinha que a gente desenha. Quando o psicólogo pede para a gente desenhar uma flor, a gente desenha com essa mesma folhinha. A quantidade de pétalas também é diferente, né? Por exemplo, a flor de monocotiledônia tem 3 pétalas e 3 sépalas. Então, uma florzinha bem fuleira. A flor de eudicotiledônia tem um monte, né? Tem 5 pétalas, 5 sépalas, né? E ela normalmente é maior e mais vistosa. Então, essas são características que vocês devem prestar atenção. Mas tem no livro também, e depois eu mando esse slide para vocês. E essa apresentação se foi. Vou passar uma atividade. Quinta-feira eu acho que eu vou dar aula de ciências, não vai ser aula de ética, tá? Para a gente corrigir essa atividade e dar uma adiantada. Eu não lembro qual é. Deixa eu achar aqui. Vocês vão fazer uma atividade da página 160, 163, 166 e 167. Eu vou anotar no grupo. E a gente vai, na próxima aula, só corrigir essas atividades, tá, queridos? Eu vou liberar vocês agora. Me desculpa, gente, pelos contratempos da aula de hoje. Mas eu vou consertar isso na próxima aula, tá? Tchau, tchau. Bom almoço para vocês e tenham um bom dia. Vou deixar a atividade aqui no grupo. Tchau. Tchau. Semana que vem as notas.